Oi gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou do Porão Literário e hoje eu vou resenhar para vocês esse livrinho aqui, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Para quem não conhece o trabalho aqui do Porão Literário e tudo, eu já fiz um vídeo falando um pouco a respeito de um outro livro da mesma autora, tá? Chamado Os Despossuídos. E assim, foi uma das leituras mais impactantes que eu fiz no ano e até mesmo na vida, tanto é que eu marquei o livro todinho e tudo. E esse livro aqui, ele não foge muito à minha impressão dos Despossuídos, tá? Eu achei um livro incrível, por mais que ele seja um pouco mais difícil de entender, e a narrativa dele seja um pouco mais trucada, foi uma leitura que me impactou muito. A começar pela própria introdução do livro, tá? Onde a Úrsula, né, que é uma autora extremamente premiada, inclusive esse livro ganhou o prêmio Hugo e o prêmio Nebula, que são dois dos maiores prêmios literários de ficção científica. E o legal dela é que ela trabalha esses elementos de contracultura, de antropologia, em uma realidade completamente fantástica. Tá? Os livros dela têm essa pegada de ficção científica e abordam muito essas questões que a gente costuma ver bastante na nossa própria existência. Esse livro foi escrito no final dos anos 60, ali de 1960, comecinho dos anos 70, e é extremamente atual, tá? E na própria introdução, a autora fala um pouquinho a respeito do papel da ficção científica e como muita gente vê a ficção científica como uma previsão de um provável futuro da nossa raça. Que ela debate isso e se coloca contra, tá? Falando, até vou ler aqui a parte, que a ficção científica não prevê, ela descreve. Para explicar um pouquinho mais sobre isso, eu vou ler aqui um trecho da introdução dela, que eu achei fantástica. Tá? Eu acho que é essencial para a gente entender mais sobre o próprio livro. A ficção científica costuma ser descrita e até mesmo definida como extrapolação. Espera-se que o escritor de ficção científica tome uma tendência, ou um fenômeno do presente, para purificar ou intensificar o efeito dramático, que se estenda até o futuro. Isso talvez explique porque muitas pessoas que não leem ficção científica as descrevam, né, como escapismo. Mas, quando questionadas mais a fundo, admitem que não leem a ficção científica porque é muito deprimente. Qualquer coisa levada ao seu extremo lógico torna-se deprimente, quando não cancerígeno. Esse livro não é uma extrapolação. Se você quiser lê-lo, assim como os outros livros de ficção científica, como um experimento mental. Digamos, diz Mary Shelley, que um jovem médico crie um ser humano em seu laboratório. Digamos, diz Philip K. Dick, que os aliados tenham perdido a Segunda Guerra Mundial. Digamos que isso ou aquilo seja assim ou assado e vejamos o que acontece. Numa história concebida desse modo, a complexidade moral própria do romance moderno não precisa ser sacrificada, nem existe nela um beco sem saída inerente. O pensamento e a instituição podem mover-se livremente dentro dos limites estabelecidos pelas condições da experiência, que na verdade podem ser muito amplos. O objetivo desse experimento mental, termo usado por Schnarger e outros físicos, não é prever o futuro. Na verdade, o experimento mental mais famoso de Schnarger acaba mostrando que o futuro, no nível quântico, não pode ser previsto, mas escrever a realidade e o mundo atual. Só vou ler esse trecho porque a introdução dela é bem grande, tá? Tem umas 6 páginas. E quero também ficar debatendo aqui a respeito da introdução, mas sim sobre a história desse livro. Tá. Bom, aqui a gente conhece então o protagonista dessa história, um homem chamado Genri Ai, que ele é um terráqueo que vai para esse planeta chamado Henten, é o Genten, não sei como é que se pronuncia direito o nome desse planeta, em uma missão diplomática. O Genri ele faz parte de como se fosse uma ONU interplanetária, e essa ONU, essa organização, se chama Ecumen, e eles têm como principal foco ali a troca de informações, né, entre povos diferentes e tal, para atribuir um conhecimento maior a todos eles e à própria organização em si. E uma coisa que já espanta o Genri logo no começo, assim que ele pisa, né, nesse planeta, é o fato das pessoas que vivem ali elas serem ambissexuais. O que isso significa? Todos eles têm a capacidade de gerar órgãos masculinos e femininos, tá? Então, não existe essa classificação sexual que existe, por exemplo, na Terra. Tá? E o Genri, como um terráqueo, ele acha isso muito estranho. E principalmente o povo de lá, né, acha o Genri muito estranho também. Porque essa sexualidade para
para esse povo, né, esse povo de outro planeta, é vista como algo reprodutivo, unicamente. Tanto é que tem diversos períodos no ano, né, deles, em que são chamados de, deixa eu só ver aqui, de Kemer. E esses períodos são quando essa população entra em uma espécie de tempo reprodutivo, tá? Como se fosse um cio, onde eles conseguem desenvolver a genitália, tanto masculina como feminina, para poder reproduzir, tá? Então, esse período é um curto período de tempo, e como o nosso protagonista é um homem terráqueo, né? Essa população vê ele o tempo todo como se ele estivesse o tempo todo no cio, sabe? Então tem uma certa depravação, eles usam até essa palavra, né? Essa depravação dele. Em todo momento ele está apto a reproduzir e tudo. Então tem essa diferença cultural gigante, ainda marcada nas primeiras páginas do livro, e que também serve como uma reflexão muito grande a respeito de como nós vemos o papel do gênero na sociedade, né? Isso é uma questão que vem sendo debatida muito na modernidade, mas nessa época aqui, que a Le Guin escreveu o livro, né, que foi no finalzinho ali dos anos 60, isso era um tabu muito grande, né? Ainda é um tabu, mas imagina antes, né? Então, tem essa questão da temporalidade do livro que é incrível, tá? E é um dos pontos que mais me pegou durante toda essa leitura. Foi uma leitura complicada de fazer. Eu acho que eu consegui absorver mais do outro livro dela, Os Despossuídos, porque esse daqui, eu não sei nem se chegou a ser um trabalho de revisão ou de tradução, ou o livro é mais trucado mesmo, mas assim, tem capítulos que intercalam a visão do terráqueo, tá? Com a visão de alguém do planeta do qual o terráqueo está, e tem também alguns capítulos onde existem histórias, tá? Que se passam ali num passado distante desse planeta, que ajudaram a contribuir com a cultura deles, sabe? Como se fossem lendas mitológicas que ajudaram a fundar esse planeta de Genten. Eu tenho que ficar olhando toda hora pra lembrar, porque tudo começa com G, gente, então, meu Deus do céu, é muito trocado. Mas, assim, a história é incrível, tanto é que eu marquei várias páginas aqui, porque traz um olhar incrível da autora a respeito de todas essas coisas que a gente está debatendo aqui, né, da sexualidade e dos papéis que nós atribuímos, e principalmente questão também de raça. O Henry é um homem negro que chega ali e muitos perguntam para eles: nossa, no seu planeta todos são escuros iguais você, né? Como é que se dá a política de lá, o esquema de raças de lá, como que se dá isso, né? E aí ele explica que não, né? Que a Terra é um ambiente muito plural, que a própria organização da qual que ele faz parte também é muito plural, e que eles procuram justamente isso, né? Trocar conhecimentos e tudo. É uma leitura impactante, é uma leitura mais difícil, então, assim, lendo aos poucos, você consegue ir absorvendo um pouco do que a autora quis trazer, mas, assim, a experiência é muito recompensadora, eu indico muito essa leitura que traz um prefácio do Neil Gaiman, tá? Aqui mesmo tem comentários de vários autores cultuados, como a Margaret Atwood, do Conto da Aia, tá? Que falam também sobre a importância desse livro para a literatura e para a ficção científica, especificamente. Fica a minha indicação, então, que está nesse trabalho incrível da Aleph, tá? O livro é capa dura, traz essas ilustrações maravilhosas e se tornou um dos meus favoritos do ano, com certeza. Esse aqui é o tipo de livro que você tem que reler para tentar tirar mais informações a respeito dele. Mas assim, gente, é uma história incrível, da qual eu indico muito mesmo fazer a leitura. E essa é a minha resenha, uma breve resenha aqui, porque se eu for me debruçar sobre tudo que esse livro trata, teria que fazer uma série de vídeos, tá? E teria que estudar muito mais do que eu estudei para conseguir falar sobre tudo que tem nesse livro. Espero que vocês tenham gostado e até mais, gente.